O nosso sétimo bloco e última questão também, né, ela se refere às relações das instituições, ou seja, as relações entre categoria e poder público. A PLB, desde o seu processo de fundação em 2009, tem exercido um forte controle e acompanhamento dos recursos da educação e análise dos processos licitatórios e de pagamento, bem como o acompanhamento nas folhas de pagamento. Esse acompanhamento tem possibilitado ao sindicato identificar várias irregularidades. Quando isso acontece, a diretoria do sindicato, primeiramente, através de reunião, informa a gestão e solicita providência por parte da administração para resolver o problema. Quando a administração demonstra falta de interesse e nada faz para solucionar a irregularidade, ou não justifica a mesma, o sindicato adota o remédio mais amargo, protocola a denúncia nos órgãos competentes. Tem sido uma prática comum e corriqueira do poder público em não cumprir com os direitos dos trabalhadores ou romper com acordos construídos de forma participativa e democrática. Isso pode ser confirmado na gestão de 2013 e 2016, com a falta de reajuste do piso nacional aos professores de nível 2 e 3. E na atual gestão, com o descumprimento das leis federal e municipal no pagamento do precatório aos servidores e da quebra do acordo que tinha o mesmo objetivo. Quando isso acontece, o poder público adota uma postura de não mais dialogar com a categoria, de se fechar ao diálogo e passa a culpar o sindicato por sua incapacidade de tomar e assumir decisões. Não foram poucas as vezes que servidores foram exonerados quando contratados ou não se pagaram determinadas vantagens que não tinham amparo legal. A gestão justificou que tal situação era por conta da PLB. Isso ficou bem marcante recentemente, quando o Poder Público encaminhou à Câmara de Vereadores um projeto de lei 007 que alterava o plano de carreira, tornando os cargos de concurso público de livre nomeação e exoneração. Por conta da atuação da PLB, o projeto foi retirado de pauta, mas o gestor colocou o carro de som na rua, atacando o sindicato e dizendo que a fala do sindicato era inverídica. Porém, tirou o projeto de pauta sem justificar o porquê. Tudo isso tem levado o poder público a romper as relações com o sindicato, negando informações que são de direito de qualquer cidadão ou instituição. A Lei Federal 12.527, de 18 de novembro de 2011, conhecida como Lei da Transparência, garante o acesso à informação pública e determina a obrigatoriedade do poder público disponibilizar quando solicitado. A situação chegou a tal ponto que atualmente a Prefeitura cobra andagem para disponibilizar essas informações. E mesmo pagando esse idade, não entrega mais qualquer documento ou responde qualquer ofício ou certidão do sindicato. É inegável que o interesse entre patrão e empregado são interesses antagônicos, estão em dois extremos. Quando o poder público quebra essas relações e se fecha ao diálogo, afirma-se isso porque, independente do que acontece, o sindicato continua encaminhando ofícios. Nesse cenário, o diálogo e a relação podem até serem rompidos entre as pessoas, mas as instituições devem ter o compromisso ético, político e moral de dialogarem entre si. Afinal, essa quebra de relações é prejudicial a ambas as partes. Se eleito, como você pensa em gerenciar esse conflito de interesses? Eu acredito muito no entendimento, né? As relações entre as instituições têm que ser respeito.
Mas embates que eram defendidos os interesses da PLB, como eu falei inicialmente, no início da roda de conversa, e que também eu, como gestor público, né, tinha um entendimento de defesa do município. Mas nós chegamos também a ter alguns ganhos, você há de lembrar muito bem disso, onde assinamos um TAC junto ao Ministério Público Estadual, instalando a eleição municipal de diretores e vice-diretores. Acho que foi um ganho e foi uma luta da PLB, né, que nós chegamos a esse entendimento. Assinamos um TAC também no Ministério Público Estadual, no que diz respeito à qualidade do transporte escolar. Na nossa gestão, todos os motoristas passaram por um curso específico perante a empresa contratada, para que eles pudessem fazer a condução dos alunos. Isso também foi um ganho da PLB, onde nós nos sensibilizamos com tudo isso e achamos que era um direito, que era um acordo que podia proporcionar, né, a segurança do aluno que seria transportado, como também a responsabilidade da empresa que ganhou a licitação, que muitas delas não assumem essa responsabilidade. Uma coisa, eu também, Giovanni, e meu vice Silmar, eu me orgulho disso, porque durante todos esses 4 anos que eu fui prefeito, em momento nenhum, a PLB achou qualquer irregularidade que pudesse suspeitar de conduta, de alguma vantagem em algum processo de pagamento ou de licitação. Em momento nenhum. Houve algumas denúncias do Ministério Público Estadual no Tribunal de Contas, mas em outras situações. Mas, graças a Deus, a gente busca fazer as coisas com seriedade, fazer as coisas com respeito e com responsabilidade do recurso público. Isso eu te digo, Giovanni, que eu tenho minha consciência muito tranquila nesse sentido. Diferente do que está aí. Diferente de tudo isso que você relatou, de tudo isso que pode acontecer vindouro, né, de perspectiva, de denúncias que estão aí, no Polícia Federal, no Tribunal de Contas do Município, no Ministério Público Federal, e que possa ter um desfecho não muito bom. Então, essa relação institucional, eu quero dizer a vocês, eu amadureci, eu aprendi que o ser humano é um eterno aprendiz. A gente vai ficando mais velho, ficando mais experiente, né? E alguns erros que eu cometi no passado, isso tenho certeza que não vão acontecer mais. Podem acreditar em mim. Podem acreditar em mim. Porque nós teremos, acima de tudo, o entendimento e o diálogo. Em todo momento. Silmar será o nosso vice-prefeito. E Silmar é um vereador atuante e defensor da classe. E da PLB, e das propostas da PLB. Sempre eu vi Silmar defender. Ele como presidente, nos 4 últimos anos, e até mesmo na nossa gestão, quando ele era nosso adversário, era nossa oposição. Mas sempre ele defendeu os direitos dos trabalhadores. E eu quero lhe deixar aqui, Silmar, você como testemunha disso. E esse entendimento será sempre a nossa pauta. Será sempre na nossa mesa e as portas abertas do gabinete do prefeito para esse entendimento e para esse diálogo. A importância da instituição, não só da PLB, mas do MPA, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, enfim, de toda instituição que queira ajudar na administração, será sempre muito bem-vindo. Pode ter certeza disso. A gente chega, né, ao final de nossa roda de conversa e precisamos também, Arnaldo e Silmar enquanto vice e os demais, dizer que esse diálogo que você se compromete
ele não parte, logicamente, só do gestor, mas o sindicato, ele também precisa estar aberto ao diálogo, né? E sempre teve, como a pergunta, o texto da pergunta abordou, que em todos os momentos, independente do que acontece, o sindicato sempre buscou a administração, seja essa ou qualquer uma, há uma comunicação, até porque o sindicato faz parte de todos os conselhos. Nós temos membros da diretoria que está no Conselho de Alimentação Escolar, Conselho Municipal de Educação, em todos os conselhos, e nenhum dos diretores, em qualquer momento, se omitiu a participar, a construir, a debater, porque temos que ter um entendimento que a gestão passa, que o sindicato passa, mas que aquilo que é construído no município, principalmente de positivo e de negativo também, vai refletir o resto da vida na sociedade. E nós temos que ter o compromisso, tanto você quanto gestor, como nós, enquanto representantes de uma classe de professores, de construirmos, de fato, um lugar melhor para que as pessoas possam viver nesse mundo. E isso não se faz aonde um vira as costas para o outro, mas aonde, mesmo com as diferenças, as pessoas sejam capazes de dialogarem e construírem juntos. Até porque, se todos nós pensarmos da mesma forma e igual, nós não teremos construção. Teremos uma desconstrução, melhor dizendo. Então, as divergências de ideias é exatamente para construir algo para melhor. Então, aqui a gente finaliza a nossa roda de conversa, chamando a atenção que é um final com relação aos questionamentos, onde o candidato, em um outro bloco, tem os 5 minutos, e aí eu vou cronometrar o tempo, para que a gente também garanta o outro candidato ao mesmo tempo, certo? Para fazer suas considerações finais e abordar o tema ou os temas que achar necessário, mas não necessariamente só a educação.